Bom, vamos lá. Então, gente, assim, nossa aula de hoje, nossa aula de número 7, a gente vai dar continuidade àquela questão que a gente estava falando sobre a deficiência física, intelectual e psicomotora. Então, num primeiro momento, na aula passada, a gente tratou da concepção de deficiência como um todo. A gente fez uma revisão, né, sobre a questão da deficiência, da inclusão e tudo mais. Hoje, a gente já vai entrar no conceito fixo de deficiência física. A gente vai entender os tipos de deficiência, como elas acontecem, né? Quais são as origens, por quê? Para a gente saber como a gente vai fazer essa abordagem no âmbito escolar, é indispensável que a gente saiba os tipos de deficiência e como elas, quais são suas origens, né? Quais são as suas características e tudo mais. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que já aparece aí, né? Então, vamos lá. Então, vamos primeiro falar da característica básica da deficiência física, né? Na deficiência física, existe uma falha motora e não necessariamente há também uma deficiência mental. Então, são conceitos diferentes, são situações diferentes, a deficiência física e a deficiência mental, sendo que, em alguns casos, elas podem aparecer juntas. Tá? Na maioria dos casos, o cognitivo está preservado e o sujeito tem plenas condições de conviver socialmente, frequentar a escola, optar por uma carreira. A deficiência física, principalmente quando não há nenhuma questão mental envolvida, ela permite que o aluno se desenvolve. Na maioria dos casos de deficiência física exclusiva, o cognitivo está preservado. Não existe nenhum comprometimento do cognitivo. Então, isso permite que a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, se desenvolva normalmente. Tá? Não haja nenhum tipo de retardo, nenhum tipo de atraso no aprendizado. Somente nos casos em que ocorra uma lesão no cérebro, seja congênita ou adquirida, pode haver uma diminuição da capacidade intelectiva. Então, em alguns casos, a deficiência física, ela advém de uma lesão no cérebro. E aí, nesses casos, pode haver, sim, um comprometimento da questão cognitiva. E aí a gente pode ter um atraso na aprendizagem, a gente pode ter alguma limitação, sobretudo relativa ao aspecto cognitivo, ou também alguns aspectos bem específicos, né? Do campo de memória, do campo do raciocínio e tudo mais, ok? Então, é preciso a gente diferenciar isso. A deficiência física, em si, ela não tem uma relação direta com o desenvolvimento cognitivo. Apenas quando ocorre essa deficiência física, ocorre advinda de uma lesão no cérebro. Ok? Seguimos. Aí vamos falar das nomenclaturas agora, porque é importante, né? O sufixo paresia, aquele nome que vem ali atrás, né? Paresia, é uma paralisia parcial, uma diminuição da capacidade motora devido a lesões do sistema nervoso. Já o plegia é o mesmo que paralisia. A pessoa perdeu o movimento de algum membro do seu corpo. A terminologia se altera de acordo com a paralisia que a pessoa apresenta. E aí vem uma definição importante, né? Entendemos paralisia como uma diminuição ou abolição da motricidade, ou seja, a capacidade de movimentação em uma ou mais partes do corpo. Podendo ser, aí vamos para as classificações, tá? Isso daqui é importante. Monoplegia é a paralisia de um membro, pode ser superior ou inferior. Por exemplo, paralisia do braço esquerdo, eu tenho uma monoplegia. Ou paralisia da perna direita, uma monoplegia. Diplegia é quando eu tenho a paralisia dos dois membros, né? Então, eu posso ter paralisia dos dois braços, paralisia de dois braços, um braço e uma perna. Dois membros é uma diplegia. As diplegias ainda podem se classificar em outros tipos, tá? Hemiplegia, paralisia dos membros superior e inferior de um dos lados. Isso daqui é muito comum, principalmente as pessoas que sofrem acidente vascular cerebral, né? Que ficam com metade do corpo paralisado. Aquilo ali é uma hemiplegia.
ela fica, por exemplo, com o lado esquerdo paralisado, tanto o membro superior, o braço, quanto o membro inferior, a perna, né? Trata-se de uma hemiplegia. Paraplegia, paralisia dos dois membros inferiores. Então, quando a pessoa sofre a paralisia das duas pernas, a gente tem uma paraplegia. Tetraplegia ou quadriplegia é quando ela tem a paralisia dos quatro membros, ou seja, tanto os membros superiores, os braços, quanto os membros inferiores, as pernas, né? Que é o que a gente costuma chamar da pessoa tetraplégica. Ela não tem movimento nos membros, sejam eles inferiores ou superiores. Okay? Enquanto o paraplégico ele não tem movimento nas pernas, o tetraplégico não tem movimento nem nas pernas e nem nos braços. Tá? E a gente ainda tem alguns outros tipos de deficiência. A amputação, né, que é a ausência total ou parcial de um ou mais membros do corpo. A paralisia cerebral, que a gente vai ver com um pouquinho mais de calma um pouquinho para frente, que fala sobre limitações psicomotoras, resultado de lesão do sistema nervoso central, acompanhada ou não de deficiência mental. Isso é importante, tá? A paralisia cerebral nem sempre ela vem acompanhada de deficiência mental. Existem casos de paralisia cerebral que não há deficiência mental e que o cognitivo está preservado. Tá? Então, é preciso diferenciar. E deformidade congênita ou adquirida é quando ocorre uma deformação de algum membro ou alguma parte do corpo, seja de maneira congênita, né, a pessoa já nasce assim, ou seja de maneira adquirida, isso vai acontecendo conforme a pessoa vai envelhecendo. Ok? A deficiência física deve ser observada por algumas características específicas desde o nascimento. O bebê pode apresentar atraso no desenvolvimento psicomotor, na observação de seus primeiros movimentos, como sentar, engatinhar, andar ou falar. Os pais devem estar atentos para quaisquer alterações psicomotoras, como andar de forma descoordenada ou manca, ou não conseguir colocar a planta do pé no chão, pernas em tesoura, desequilíbrios, postura inadequada e quedas constantes. O choro sem motivo aparente pode ser manifestação de alguma dor articular ou muscular. Gente, isso daqui é bem importante, porque assim, enquanto profissionais da educação, nós não somos responsáveis por fazer nenhum tipo de diagnóstico médico, nem mesmo diagnóstico psicopedagógico. O psicopedagogo não pode fazer nenhum tipo de diagnóstico de doença, de autismo, de espectro, de nada, né? O que a gente faz é indicar, é observar. Então, principalmente quem trabalha com educação infantil, tem que ficar atentos em algumas situações. Aquele choro sem motivo aparente, né? Mas não é um chorinho simples, é aquele choro assustador. Aquilo pode ser uma indicação de alguma dor. E essa dor ela pode ser articular, pode ser uma dor muscular e a criança não sabe se colocar, né? Assim como várias questões psicomotoras. As crianças com dificuldades que vão se locomover, que começam a andar muito tarde, e quando andam mancam, ou têm uma postura inadequada, ou caem muito. Isso tudo não quer dizer que a criança tem uma deficiência, mas é um indicativo que pode haver alguma coisa. E com isso, a gente deve indicar essa criança para visitar um pediatra, inicialmente um pediatra. Quem vai fazer essa primeira triagem é um pediatra. Né? E aí o pediatra vai ver se é o caso de encaminhar um ortopedista, um neurologista, quem quer que seja. Mas, assim, esses fatos que eu sinalizei, por si só, eles não querem dizer que há deficiência. Eles querem dizer que a gente tem que observar. Observar e indicar um acompanhamento médico, até para o médico observar se existe um diagnóstico clínico de deficiência nesse caso ou não, que vai ser feito através de investigação, de muito mais. Ok? Certinho até aí, gente? Tranquilo? Alô, alô? Alguém me ouve? Sim, professor, estou ouvindo. Pronto, então ótimo. Então seguimos. Quando a criança tiver contato com a coordenação motora fina, né? Coordenação motora fina, os traços mais finos, e apresentar dificuldades, inclusive na forma de manipular e aprender os objetos escolares, como utilizar lápis com muita ou com pouca força, ou dificuldades para o uso da tesoura ou da rasgadura, pode haver indícios de comprometimento psicomotor.
Por isso que na educação infantil a gente trabalha muito com cortar, usar tesoura, rasgar, colar, porque principalmente esses movimentos de pinça, né, a gente consegue identificar um comprometimento psicomotor com falhas no movimento de pinça, com falha nos movimentos de coordenação motora fina. Então, essas atividades, elas não são para passar o tempo. Elas são atividades que desenvolvem a coordenação motora fina. E quando a gente observa que a criança tem dificuldade nisso, isso é um caso que pode indicar algum tipo de comprometimento. E aí, o que a gente faz? A criança precisa ser encaminhada para um pediatra, para que ele faça uma avaliação mais apurada. Ok? Podemos identificar o deficiente físico por meio do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, desde o seu nascimento. Essas questões que a gente sinalizou. Da perda ou alteração dos movimentos, da força muscular ou da sensibilidade de algum dos membros do corpo. Isso acontece com doenças degenerativas, né? A pessoa vai perdendo força muscular, a sensibilidade de alguma parte do corpo e tudo mais. Diagnóstico de doenças infecto-contagiosas e crônico-degenerativas. E da gestação de alto risco. Né? Muitos casos de deficiência física vêm por meio da gestação de alto risco, que a criança acaba nascendo com um comprometimento já físico. Ok? Tá aí tudo tranquilo? Bom, vamos falar agora das causas e classificações da deficiência física. Tá? As deficiências físicas podem se apresentar por meio de traumas, um acidente, uma lesão cerebral, uma lesão medular, uma paralisia cerebral, amputações, malformações congênitas, né? A criança foi mal concebida no momento mesmo da concepção, então houve uma malformação, distúrbios posturais da coluna e até mesmo sequelas de queimaduras. A deficiência pode ocorrer desde antes do nascimento, na hora do parto ou no transcorrer da vida. Pode, então, ser de caráter. Aí, quais são os caráteres da deficiência física? Pode ser hereditário. O que é o caráter hereditário? Ele vai ser o resultado de doenças transmitidas de pai para filho, de mãe para filho, são os genes, né? E a manifestação dessas doenças, ela ocorre bem antes do nascimento, né? Muitas delas já conseguem se identificar até mesmo com a criança sendo gerada. Mas ela pode ter já aquele gene, mas só manifestar a doença depois também. Tá? Não necessariamente aquela doença vai estar ali. Ela pode estar ali e só se manifestar com a criança já numa adolescente, até mesmo adulto. Caráter congênito é a deficiência que acompanha o sujeito desde a concepção. Houve uma má concepção, né? Uma má formação congênita, e aquela deficiência vai acompanhar a criança desde ali. E a deficiência adquirida, que é a deficiência que afeta a existência do sujeito em qualquer momento da sua vida. Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, sofreu uma amputação. Então, é uma deficiência adquirida. Okay? Pode ainda ser classificada em aguda ou crônica, permanente ou temporária, progressiva ou não progressiva. Existem pessoas, portanto, que são deficientes físicas desde o nascimento, entre outros problemas, como a paralisia cerebral. E várias são as causas dos períodos pré, peri e pós-natal. Tá? Então, vamos lá. Problemas durante a gestação. Quais são os problemas durante a gestação que vão fazer com que haja um problema de deficiência? Remédios inadequados que a mãe toma, né? Tentativa de aborto mal sucedido, perda de sangue, hemorragias que a mulher sofre, né? Hipertensão materna, que é muito comum, problemas genéticos, exposição raio-x no início da gestação, que é muito perigoso também, alcoolismo fetal, a mãe que é alcoólatra, isso acaba impactando o desenvolvimento do feto, infecções contraídas pela mãe durante a gestação, como rubéola, sífilis, mãe diabética, isso tudo afeta na formação da criança. Então, são problemas que ocorrem durante a gestação. A gente também tem problema respiratório na hora do parto, que é a anóxia, né, prematuridade, sofrimento do parto, cordão enrolado causando asfixia, mau uso do fórceps. Então, são problemas que na hora do parto podem gerar
uma deficiência, geralmente ela advinda da paralisia cerebral. Um exemplo muito comum, né, a criança que tem um cordão umbilical enrolado no pescoço. E isso causa asfixia. Essa asfixia, por um tempo, acaba causando uma lesão no cérebro, e com isso a criança pode ter uma paralisia cerebral. Ela sobrevive, mas deixa sequelas. Outro ponto também, incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o bebê, parada cardíaca do bebê, infecção hospitalar, meningite, que é uma das doenças que tem maior causa, né, de sequelas, né, principalmente em relação à paralisia cerebral, doenças infecto-contagiosas, traumatismo craniano, febre muito alta e prolongada. Por isso, a gente tem sempre que monitorar a febre justamente por causa disso, e a desidratação também pode causar paralisia cerebral. Então, vejam que a paralisia cerebral em si, ela pode ter vários motivos, né, várias causas. Então, não existe um único motivo para uma paralisia cerebral. Para uma doença, já não existe muito menos para paralisia cerebral. Tanto crianças como adultos podem se tornar deficientes por conta de vários problemas no decorrer da vida. De acordo com a natureza da deficiência física, as diferentes causas se classificam em duas categorias. A gente pode ter os distúrbios neurológicos e a gente pode ter os distúrbios ortopédicos. Nos distúrbios neurológicos, a gente vai ter uma divisão de origem encefálica, né, diretamente ao encéfalo, ao cérebro, e a origem espinhal. Então, quais seriam essas diferentes possibilidades aí, origens? De origem encefálica, a gente tem a meningite, o AVC, a esclerose múltipla, e de origem espinhal, a gente tem a poliomielite, traumatismos motivados por queda violenta, né? Caiu do cavalo, caiu do prédio, quando ocorre essa lesão medular, né? Então, isso daí a gente tem um distúrbio neurológico de origem espinhal. E a gente tem os distúrbios ortopédicos. Na maioria deles, né, os distúrbios ortopédicos, distrofia muscular progressiva, eles possuem todos origem muscular. Ok? Então, a gente tanto pode ter os distúrbios neurológicos como os ortopédicos. Gente, importante aqui é o seguinte, tudo isso que eu estou falando, isso não precisa ser decorado, ninguém precisa gravar essas coisas. O que eu estou mostrando para vocês, isso daí está no livro, para a gente ler, para a gente acompanhar, mas, sobretudo, para a gente entender que deficiência física ela tem uma multiplicidade de causas. Tá? Não existe um único meio de paralisia cerebral, não existe um único meio de doença degenerativa, existem várias possibilidades, né? Então, pode ter uma origem neurológica, pode ter uma origem encefálica, pode ser ortopédica, e uma mesma doença pode ter todos esses motivos, ok? Bom, quanto à temporalidade, a deficiência física ela pode ser temporária, né? Assim que for tratada, a pessoa retorna às suas condições anteriores. É o tipo de deficiência que a pessoa tem por um tempo, mas em tratamento ela consegue voltar. Ela pode ser recuperável, a pessoa tem uma melhora do quadro da deficiência, ou até mesmo consegue suprir com outra área do corpo ou outro membro, né? Essa é o que a gente chama da deficiência temporária, da deficiência recuperável. Não quer dizer que ela vai retornar 100% às condições, mas ela vai possuir uma melhora do quadro que vai fazer com que ela consiga suprir essa deficiência ou com outra parte do corpo, que ela vai conseguir levar uma vida normal, né? Mas mesmo assim mantida a deficiência. A deficiência também pode ser definitiva, mesmo em tratamento a pessoa não consegue reverter o quadro. É um quadro irreversível. Tá? Existe principalmente, muitas pessoas que são paraplégicas ou tetraplégicas, elas vão fazer fisioterapia, elas vão fazer tudo, mas o quadro é irreversível. É o que a gente chama de deficiência definitiva. E a deficiência compensável, ela permite um ajuste. O melhor dos exemplos é a prótese. A pessoa ela sofre uma amputação devido a um acidente, seja o que for, e é uma deficiência compensável, porque ela pode usar uma prótese. E essa prótese ela vai compensar. É um ajuste para compensar aquele caso. No caso de amputação,
um dos casos mais clássicos, né, de deficiência compensada. Ok? De acordo com a característica fisiológica, aí encontramos quais são os tipos de características fisiológicas. Rigidez, né? Os músculos dos membros são tensos e se contraem fortemente ao movimentá-los. É aquele que o músculo é totalmente tenso, rígido. Espasticidade, o tônus muscular é mais tenso. O sujeito espástico tem movimentos desajeitados e rígidos, de dificuldade em modificar sua posição ou a tentar pegar algo com as mãos, né? São os famosos espasmos, a pessoa não tem o controle do tônus muscular. A tetose, tônus muscular flutua, gerando movimentos involuntários, e os voluntários são deformados. Então, o tônus, embora não seja tão tenso quanto o espástico, ele também não consegue ter movimentos voluntários perfeitos, e os movimentos involuntários, eles são muito desconexos. Ataxia, os movimentos são instáveis e trêmulos. Tremor, movimentação involuntária. Então, a pessoa move, né, os músculos, os membros, sem desejar. Ela não tem o controle sobre esse movimento. Hipotonia é a tonia, flacidez, frouxidão, né, aquele membro, uma parte do corpo totalmente sem força, sem tensão muscular. E a característica mista, em que pode acontecer mais de dessa variação do tônus. Ela pode ser trêmula, né? Ela pode ser flácida, então são mais de casos desses que a gente sinalizou aqui. Ok? Até aí tudo tranquilo, gente? Sim? Não? Sim. Pronto, então continuamos. Quanto ao grau de acometimento, a deficiência física é classificada como leve, moderada ou grave. Né? A gente tem esses 3 tipos de deficiência. E como é que eu sei quando é leve, quando é moderada e como é grave? Isso daí é um protocolo médico. Então, não cabe a gente, enquanto educação, definir o tipo de deficiência. É claro que, assim, geralmente a deficiência física grave, ela impõe uma série de limitações, seja no aspecto cognitivo, no aspecto motor, ou então da pessoa precisar de um apoio externo 24 horas, que pode ser aquelas... o comprometimento total, por exemplo, a paraplegia, né? A tetraplegia, perdão, em que a pessoa não tem nenhum movimento, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa de um acompanhante 24 horas. Então, esses casos são os que a gente chama dos casos graves. Os moderados são aqueles um pouco mais leves, e os leves são aquelas deficiências que a pessoa consegue ter autonomia na maior parte dos casos. Ok? Bom, falamos então dessas causas e classificações. Agora, como a gente falou, existem distúrbios neurológicos e existem distúrbios ortopédicos. Vamos ver cada um deles para a gente saber diferenciar, né? Distúrbios neurológicos, que a gente sabe que tem aqueles de origem encefálica e os de origem espinhal. Então, vamos ver quais são esses principais distúrbios. Acidente vascular cerebral. O que é acidente vascular cerebral? Vocês sabem? Acidente vascular cerebral. Alguém aqui conhece? O popular AVC? Exatamente, é a abreviação dele mesmo, é o AVC, é o popular AVC, que o pessoal chamava de derrame, né? É o popular AVC, acidente vascular cerebral. Ele tem origem encefálica, justamente porque acidente vascular, o cérebro, né? Origem encefálica. Ele acontece quando há uma interrupção na circulação cerebral e resulta em uma lesão de células de áreas sensoriais ou motoras. Então, existe uma interrupção do fluxo, né, cerebral, e isso causa o que a gente chama de acidente vascular. Né? E aí a gente sabe que existem uma série de sequelas, em muitos dos casos, e uma delas é o que a gente falou da hemiplegia, né? Que geralmente é acometida, a pessoa ela fica com uma paralisia num lado do corpo, às vezes ou do lado esquerdo, ou do lado direito, vice-versa, ou às vezes, quando ele é mais grave, até mesmo
das duas áreas. Convulsões, né? Com certeza todo mundo já viu aí alguém tendo uma convulsão e tudo mais. Convulsões são descargas neuronais, né? Uma convulsão é apenas um sinal ou sintoma de uma doença, não caracterizando uma deficiência. A pessoa ter uma convulsão não quer dizer que ela é deficiente. Convulsão é sintoma de alguma doença. Tá? São as características mais comuns do sistema nervoso e podem ser indicativas de uma condição relativamente benigna ou de uma doença fatal. Então, uma convulsão não necessariamente ela vai indicar uma doença muito grave. Ela pode indicar uma doença muito grave, até mesmo fatal, mas ela pode ser só uma condição simples, tá? Que não necessariamente vai causar nada demais. Ok? Prosseguindo. Epilepsia. Alguém aqui conhece já alguém que tem epilepsia? Alguém? Não? Sim, sim, aqui na região tem muita gente que tem. Tem famílias E que segue, o sangue já vai, né? Vai um passando para o outro. Acaba é decorrendo. uma doença muito comum e ela geralmente tem essa carga hereditária que a Graziele falou, né? É muito comum, tem tratamento, mas assim, depende muito também do quadro de lesão que foi causado. Porque, assim, epilepsia em si, ela não é uma deficiência motora, né? Mas algumas doenças que acometem, né, a pessoa, elas podem gerar esse quadro de epilepsia. Então, ó, a epilepsia é definida por mais de uma convulsão consecutiva. É aquela sequência de convulsões, né? Quando as convulsões ficam sem controle, as consequências são sempre graves. Podem ser desidratação, aspiração, coma, anóxia e lesão cerebral. Um dos cuidados da pessoa com a epilepsia, né, é você colocar sempre uma toalha na boca, até para impedir que ela se engasgue com a própria saliva, porque ela perde o controle dos movimentos involuntários. Então, perdão, dos movimentos voluntários. E os involuntários acabam ocorrendo em uma escala crescente. Então, por exemplo, a própria saliva ela pode servir como pode ser uma coisa muito perigosa, porque a pessoa pode se engasgar com a própria saliva, ela pode se engasgar com a língua, entre outras coisas. Então, como essa perda do controle por causa da convulsão, existem algumas técnicas, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando a gente tratar de abordagens no dia a dia, no cotidiano da escola, a gente vai ver como abordar em cada uma dessas situações, né? Não necessariamente seja uma deficiência motora, mas algumas patologias que lesam o cérebro podem apresentar convulsões como característica do quadro lesionado. E é aquilo, como a epilepsia é uma sequência de convulsões, algumas lesões no cérebro podem gerar esse quadro epilético. Okay? Esclerose múltipla, que é uma doença muito comum, né? Também tem origem encefálica, é uma doença degenerativa. Trata-se de uma doença de origem encefálica crônica e degenerativa. Atinge tanto adolescentes como adultos. Às vezes as pessoas acham que só dá em pessoa mais idosa e tudo mais. Não, ela atinge adolescentes também. Se caracteriza pela desintegração lenta da camada de mielina, que resulta numa incapacidade motora e pode levar à morte, né? A mielina é aquela camada, é uma das camadas que a gente tem aqui no cérebro. Possui como sintomas os tremores, problemas sensoriais, fraqueza muscular, tonturas, distúrbios emocionais, paralisias e dificuldades motoras. Gente, é importante também o seguinte, a gente está falando aqui, ó, fraqueza muscular, tremores, aí você fala assim, caramba, estou me sentindo fraco, eu estou tonto, estou com esclerose. Não é isso. Né? A gente não está falando que quem tem isso tem esclerose. A gente está falando que isso são sintomas. É claro que para haver um quadro de esclerose, é preciso haver muitos outros sintomas, uma conjugação de sintomas para que isso seja detectado. Mas, em todos os casos, a gente precisa, né, quando a gente observa alguma coisa estranha, para isso existe o encaminhamento ao médico e tudo mais, para que seja tratado o quanto antes possível. Ok? Espinha bífida.
ela fica assim, né? Origem espinhal. É um defeito congênito, ou seja, ele vem antes do nascimento mesmo da coluna vertebral, onde um ou mais arcos não se fecham completamente durante o desenvolvimento fetal. É um distúrbio com causa desconhecida. Existem 3 tipos: a espinha bífida oculta, a meningocele ou a mielomeningocele. A oculta é marcada por uma covinha sinal ou tufo de pelos e pode nunca aparecer nenhum sintoma nem problemas neurológicos. Eu tinha trazido até uma imagem, mas ela não está aqui agora, mas depois vocês podem colocar no Google espinha bífida, que vocês vão ver o que é isso, né? Às vezes é como se fosse uma covinha mesmo. Às vezes ela não aparece, a espinha, ela não, em alguns casos ela parece até um rabinho, né? Mas em alguns casos ela fica só uma covinha em alguma parte do corpo, ou então um tufo de pelos, ou ela nem aparece, ela fica interna, né? E muitas das vezes ela não vai causar nenhum problema neurológico. Agora, a meningocele já é um pouquinho diferente. Ela é uma forma tumoral junto à coluna vertebral. Após o nascimento é realizada uma intervenção cirúrgica no bebê e dificilmente deixa sequelas. Agora, a forma mais grave é a mielomeningocele, né? Vocês creio que já devam ter ouvido falar, né? É uma forma mais comum e também a mais severa. É constatada no bebê uma protrusão, que é uma saliência, né? Uma protuberância, tipo um saco, né? Contendo líquor, porções medulares e fibras nervosas, que é fechada cirurgicamente após o nascimento. Apresenta problemas neurológicos, deficiência mental, paralisia total ou parcial, distúrbios esfincterianos e falta de sensibilidade. Então, assim, dependendo da gravidade, é uma doença que pode causar sérios problemas neurológicos, tá? Principalmente a mielomeningocele. Ok? Tranquilo até aí? Prosseguimos? Posso? Tranquilo. Então, vamos embora. Hidrocefalia. Vocês sabem o que é a hidrocefalia? Já viram alguma criança com hidrocefalia? Alguém aqui conhece? Sim? Não? Sim, sim. Sim, né? A hidrocefalia é aquela que ocorre um aumento, né, da cabeça, né? A criança fica com a cabeça um pouco maior. Isso porque existe uma retenção, né? Existe uma retenção de líquido. Exatamente. Isso. Então, a hidrocefalia ela também tem origem encefálica, caracteriza pela retenção de líquido céfalo-raquidiano. Possui origem encefálica, podendo ser congênita ou adquirida. Tá? Não é só, às vezes, a criança ela já foi concebida ali, ela já tem a hidrocefalia, mas ela também pode adquirir. As implicações acontecem na dificuldade do alinhamento corporal, alteração na sensibilidade sinestésica e alterações no equilíbrio e postura. Então, muitas vezes acontece, a criança às vezes não consegue sustentar o próprio peso da cabeça, né? Isso acaba gerando problemas posturais e até mesmo de coluna. Além de outras situações. Ela também pode gerar comprometimento, em muitos dos casos ela gera de comprometimento cognitivo mental. Ok? Seguimos. Lesão medular. Aí já tem origem espinhal, né? Existem vários tipos de lesão. Pode ser um acidente automobilístico, queda de cavalo, né? Ou até mesmo, isso acontece, aqueles esportes que a pessoa dá pirueta, né? Às vezes uma queda pode causar uma lesão medular. Então, a origem aí é espinhal, ela não é encefálica. É resultante de problemas de crescimento e desenvolvimento ou um trauma, uma lesão. Segundo estimativas, os acidentes automobilísticos são a maioria, em seguida as quedas e disparos, acidentes esportivos, industriais e agrícolas. É de origem espinhal e muito frequente. A incidência maior ocorre entre indivíduos de 15 a 28 anos, porque justamente são acidentes de carro, quedas, né? Disparo de tiros, essas coisas. Na maioria dos casos, as lesões das vértebras cervicais e as torácicas são as mais atingidas. Possui como consequência a perda de movimentos e sensibilidade, né? Que aí tanto pode ser a perda dos movimentos dos membros inferiores, como até mesmo a perda total. Divide-se em lesões completas, quando a perda total de movimentos e sensibilidade,
e incompletas, quando ainda permanece de alguma função muscular, mas a sensibilidade se altera. Então, ela é completa quando há perda de movimento e sensibilidade também. Em alguns casos, podem apresentar também algumas alterações colaterais, como a perda ou alteração do controle urinário, excretor e sexual. A lesão medular não necessariamente vai causar a perda total desses controles. Às vezes a pessoa ela tem deficiência, né, paraplégica, mas ela tem o controle urinário, excretor, sexual, ela tem vida ativa sexual. Em outros casos, não. Ela perde também esses controles, né? São o que a gente chama das alterações colaterais. A tetraplegia afeta a termorregulação, frequência cardíaca, pressão sanguínea e outras funções vitais, e também é alta incidência de infecções reais urinárias. Renais, tá? Desculpa, gente, aí tá reais, mas infecções renais. A tetraplegia, ela não altera apenas a questão dos movimentos, tá? Ela vai alterar também pressão sanguínea, frequência cardíaca, termorregulação, a pessoa perde o controle da regulação da temperatura do corpo, né? E várias outras funções vitais. Então, a pessoa paraplégica, ela acaba tendo que ter um acompanhamento médico muito mais efetivo, não por causa da tetraplegia, mas, sobretudo, por causa dessas outras características que a tetraplegia traz. Ok? Poliomielite, doença tão conhecida, né? Ela tinha sido praticamente erradicada. Ela foi erradicada no Brasil, né? Só que agora, com essa quantidade de pessoal anti-vacina por aí, a gente corre um sério risco dessa doença voltar. A poliomielite, ela também tem origem espinhal. É uma doença infecciosa causada por um vírus que ataca o tecido nervoso. O vírus entra pelo trato intestinal, se prolifera na corrente sanguínea e se instala nas células motoras. Graças à campanha de vacinação, a doença foi erradicada no Brasil, mas foi um distúrbio que acometeu muitas crianças. A gente teve muitas crianças, principalmente na década de 60, 70, com poliomielite. Só que, infelizmente, nós estamos voltando, essa onda anti-vacina das pessoas serem contra a vacina, e várias doenças que haviam sido erradicadas correm o risco de voltar por causa da ignorância das pessoas. É muito triste isso, mas é a realidade. Gardner-Hoffmann, às vezes a pessoa não conhece pelo nome, mas é uma doença muito grave, né? Ela não é tão comum. Trata-se de uma grave hipotonia muscular e paralisia flácida, que aparece na maior parte dos casos de forma precoce, no estágio pré-natal de evolução fatal. Grave hipotonia muscular e paralisias flácidas. Essa doença, ela tem uma evolução fatal. Dificilmente a pessoa consegue se recuperar, porque ela vai acometendo, inclusive, ela vai paralisando o corpo e ela vai acabar paralisando os músculos respiratórios, então a pessoa já não consegue mais respirar. Tem seu início nos membros inferiores, nas pernas, para posteriormente atingir todo o corpo. Acompanha perturbações da deglutição e afecção dos músculos respiratórios intercostais. A evolução, como eu disse, é fatal. Geralmente ela evolui para a morte, esse tipo de deficiência. Ok? Vocês viram que é muito, mas eu não vou decorar. Nem é para decorar. Isso daqui é para aspecto de conhecimento, para que vocês saibam todos os tipos de deficiência que existem. A gente costuma ter em mente, existe um tipo de deficiência. Não existe um tipo de deficiência. Existem múltiplos tipos, com múltiplas causas, né? Então, é preciso a gente ter atenção a isso. Vamos agora falar das deficiências dos distúrbios ortopédicos. A gente sabe, né, que é amputação, né? É a ausência ou retirada de um ou mais membros por problemas vasculares, má formação congênita, causas metabólicas ou acidentes em geral. Pode possuir caráter congênito, quando a pessoa já nasce, né, com o membro amputado. Acontece muito de casos que a criança que nasce sem bracinho, sem a perna, ou pode ser adquirido. A pessoa que sofre um acidente, tem um membro amputado, ou a pessoa que tem uma doença, como um exemplo, a pessoa diabética, que acaba tendo que amputar, né, a perna. Então, amputação é um distúrbio de origem ortopédica. Artrogripose, tem alguns nomes que a gente não conhece muito bem, né? A artrogripose, ela tem caráter congênito,
ou seja, ela vem lá desde a concepção. Algumas articulações se apresentam rígidas e deformadas, limitando os movimentos. Pode ser por debilidade ou ausência de um músculo, ou mesmo parte dele sem causar dor. Não existe possibilidade de correção cirúrgica. Isso ocorre geralmente porque existe a má formação de um músculo ou a ausência mesmo de um músculo em determinada parte do corpo. Tá? Outra, essa daqui já bem conhecida, né? Quem aqui nunca ouviu falar de artrite? E aposto que deve ter até gente aí, né, que tenha. Artrite é uma doença muito comum, é uma deficiência muito comum. É a inflamação de uma articulação causando dores fortíssimas. A forma mais comum é a artrite reumatoide, com causa desconhecida, podendo variar no grau de severidade. Se caracteriza pelo inchaço, rigidez articular do tecido conjuntivo e pode chegar, inclusive, à atrofia. Não são poucos os casos em que a pessoa tem até os membros atrofiados devido à artrite, né? A doença tem o início pelas mãos e pés, com uma sensibilidade extrema, chegando à dor, e com o avanço da doença podem ocorrer degenerações articulares, sendo necessária substituição cirúrgica de algumas articulações. Às vezes a pessoa pode ter até que substituir, né, alguma articulação por uma prótese para poder conseguir se movimentar. Então, é uma deficiência que é muito comum e grave também. Okay? Distrofia muscular é a deterioração progressiva da musculatura, incapacitando a pessoa pela dificuldade ou ausência de contração muscular. Ela vai apresentar 5 tipos de enfermidade. Então, a distrofia muscular ela tem 5 tipos. Duchenne, que é o mais precoce, e, em compensação, é a forma mais grave do problema, né? Que aparece mais cedo. Os primeiros sintomas aparecem por volta dos 5 anos de idade, e a estimativa de vida não alcança a vida adulta por conta da atrofia da musculatura respiratória. A gente precisa entender que os músculos não aparecem apenas nessa parte, né, externa. A atrofia muscular ela acontece também nos músculos que são responsáveis pela nossa respiração. E se eles se atrofiam, a gente perde a capacidade respiratória. Então, geralmente, a pessoa que tem atrofia muscular de Duchenne, ela não se desenvolve muito cedo e a expectativa de vida dela é muito curta, porque a atrofia acaba fazendo com que ela morra muito cedo, né? A gente tem também a enfermidade de Becker. Ela também é grave, mas a estimativa de vida é maior, não é tão curta quanto a de Duchenne. A atrofia distal é a mais rara. Ela inicia na região da cintura e na região pélvica, para depois atingir a musculatura paraespinhal. Pode apresentar deformidades ortopédicas. A ocular tem início nos olhos e se espalha pela face. É uma distrofia muscular que atinge aqui a região ocular e vai atrofiando os músculos da face. Escápulo-peroneal inicia na musculatura dos membros superiores, nos braços, aqui os ombros, né, escápula, e nos membros inferiores, causando deformidades ortopédicas. Então, assim, vejam que um mesmo tipo de atrofia pode possuir causas diferentes, consequências diferentes, inícios diferentes, períodos diferentes. Tudo isso, quando eu falava lá nas aulas anteriores, não existe uma única maneira da gente tratar a pessoa com deficiência. Eu vou fazer um curso para aprender a lidar com a pessoa com deficiência, mas as deficiências são múltiplas. Existem múltiplas causas, existem múltiplos motivos, existem múltiplas consequências. Então, não adianta você querer fazer um curso para aprender tudo. A gente precisa ver a diversidade dessas situações para que a gente possa entender como elas funcionam. Ok? Nanismo. Todo mundo sabe aqui o que é o nanismo, né? É o crescimento retardado, aquela pessoa que tem problemas de crescimento. Que muitas vezes as pessoas chamam de anão. Dizem que o termo correto para a gente usar é pessoa com nanismo, não é anão, né?
termo correto é pessoa com nanismo. Ela caracteriza-se pelo crescimento retardado. A responsabilidade é de um gene dominante que tem como principal característica a ausência de cartilagem de crescimento dos membros. E, portanto, ocorre naturalmente uma desproporção de tronco, membros e cabeça. Então, como ocorre um problema na cartilagem de crescimento dos membros, a gente tem uma desproporção, né? Os membros, eles não crescem de maneira apropriada. Então, você tem essa desproporção do tamanho da cabeça para o tronco e para os membros. Ok? Esse é o nanismo. Osteogenese imperfecta. Vocês vão, quando eu falar a definição, vocês vão entender. Eu acho que vocês conhecem, já ouviram falar dessa doença, também chamada de ossos de vidro, né? É causada por um gene mutante quando o osso se torna leve e quebradiço com fraturas constantes, levando a deformidades, inclusive na hora do nascimento. Essa doença é chamada de ossos de vidro. É bem importante a gente não confundir com osteoporose. A osteoporose não é uma doença genética, né? Ela não é uma doença congênita. Ela é uma doença que pode ser desenvolvida. Ela pode ter, sim, um fundo genético, né? A pessoa já tem genes para isso, mas ela pode se desenvolver em determinada etapa da vida. Geralmente, pessoas com mais idade elas vão estar desenvolvendo. Já a pessoa que tem osteogenese imperfeita, são os ossos de vidro, ela vai desenvolver isso, inclusive, no nascimento, né? Então, são casos, as crianças que têm essa doença de ossos de vidro, muitas das vezes ela tem até fraturas constantes na hora de nascer, né? Os ossos, eles são muito quebradiços, tá? Então, é uma criança que não pode ter os mesmas... não leva uma vida como as outras crianças, porque ela não pode correr, ela tem que ter todo o cuidado justamente para evitar essas fraturas. Osteomielite é a infecção óssea, também chamada de doença da infância. Acomete com mais frequência a tíbia, o fêmur ou o húmero de um só membro de forma aguda ou crônica. Então, geralmente, ele dá ou no braço esquerdo, né, ou na perna direita. Os sintomas variam de acordo com a gravidade do problema. Então, é o que a gente chama da doença da infância. É uma infecção no osso. E a gente tem a talidomida. A talidomida, na verdade, ela é uma medicação. Só que ela é uma medicação que causou, né? Foi uma medicação muito comum no mundo todo, mas aqui no Brasil, ali na década de 60, 50, e ela causou sérias sequelas, né? A talidomida é um medicamento que foi desenvolvido na Alemanha em 1954, muito utilizado por suas propriedades tranquilizantes e imunossupressoras, mas ao ser utilizado por mulheres grávidas, entre o período de 1957 e 1962, no mundo todo provocou o surgimento de malformações em crianças. Seu uso foi proibido a partir de 1961 em todos os países, com exceção do Brasil. Olha isso. O Brasil só proibiu o uso da talidomida em 1965, e isso gerou um problema muito sério. A substância ultrapassava a barreira da placenta e atingia o feto, causando um encurtamento dos membros junto ao tronco, tornando-os semelhantes a de uma foca. Vocês com certeza já devem ter visto, né? Aquela criança que ela tem os bracinhos mais curtos. Isso é uma doença que vem, principalmente em muitos dos casos, ela vem como consequência do uso da talidomida. Bastava apenas um único comprimido no início da gestação para causar deformação. Apesar de continuar circulando para outras doenças, foi proibida a todas as mulheres em idade fértil, pois a droga inibe o efeito de anticoncepcionais. Infelizmente, ainda podemos encontrar crianças vítimas da talidomida, né? Hoje, essa questão de medicações é muito mais controlada, mas, infelizmente, a gente teve várias deficiências acontecendo justamente por causa disso, né? Medicações que não eram seguras e circularam normalmente durante muito tempo. Tranquilo, gente, até aí? Certinho? Ok. Ok, professor. Eu pergunto só para saber se está todo mundo ouvindo, tá bom? Está tudo ok. Então, para a gente concluir, vamos falar agora da paralisia cerebral.
Essa todo mundo conhece. Como a gente viu, ela tem múltiplas características, né? Não tem apenas uma. Encefalopatia crônica da infância trata-se de termo amplo que designa um grupo de limitações psicomotoras resultantes de uma lesão do sistema nervoso central congênita. É classificado como um distúrbio neurológico de origem encefálica. Então, o que a gente chama de paralisia cerebral, na verdade, o nome correto é encefalopatia crônica da infância. Tá? A paralisia cerebral possui diferentes níveis de comprometimento, dependendo da área da lesão no cérebro, e não necessariamente apresenta também deficiência mental, pois essas duas condições não precisam acontecer ao mesmo tempo. Foi o que eu já falei para vocês. A paralisia cerebral não necessariamente indica algum atraso cognitivo, porque ela não necessariamente está ligada à deficiência mental. Bom, ela pode sim ter, em muitos casos tem, mas não é condição. A criança em desenvolvimento até os 3 anos possui um crescimento bastante rápido. A linguagem, as habilidades psicomotoras se desenvolvem aceleradamente. Já a criança com paralisia cerebral também progride em seu desenvolvimento, mas dependendo da severidade do caso, em ritmos diferentes e de forma mais vagarosa do que se espera de um desenvolvimento padrão. Por isso é a questão da observação, né? Se a gente observa esse desenvolvimento mais retardado, pode ser algum problema de ordem mental, ou algum problema de ordem física, uma paralisia, uma encefalopatia, enfim. Em casos mais graves em que o corpo é mais afetado, as alterações motoras se estendem até a adolescência ou até mesmo a vida adulta, comprometendo significativamente a evolução de um tratamento e a independência da pessoa. Né? Geralmente, quando essa paralisia ela atinge a questão motora, isso vai comprometer, e geralmente essas sequelas elas ficam para o resto da vida, tá? Em muitos dos casos. A pessoa com paralisia cerebral pode ter seu corpo afetado em todas as funcionalidades, desde a diplegia até a quadriplegia, 2 ou até 4 membros, e até hemiplegia, né? Um lado todo do corpo. A doença pode apresentar ainda algumas deformidades comuns, como desvio de coluna, problemas flexores dos cotovelos, punhos, né? Já viu aquelas crianças que não tem a flexão dos cotovelos, dos punhos, quadris, joelhos, inclusive nos pés. Outros sinais e sintomas dependem muito da área e da extensão da lesão do cérebro. A paralisia cerebral, ela é um tipo de deformidade que é muito ampla. Então, a gente não tem como dizer um tipo de paralisia, né? É totalmente amplo. É muito difícil você ver 2 casos iguais. Ela é muito ampla e, com isso, justamente por isso é aquilo que eu falo. A gente não tem como ter um único tipo de abordagem para essas questões. E concluindo aqui nosso estudo sobre a deficiência física, entre as causas da paralisia cerebral, podemos destacar a prematuridade, anóxia perinatal, a desnutrição, rubéola, toxoplasmose, trauma de parto, subnutrição. Tudo isso podem ser causas da paralisia cerebral. As causas, segundo a OMS, são 86% provenientes de fatores pré- e perinatais, ou seja, que aconteceram antes ou durante o nascimento, e 14% de fatores pós-natais, que acontecem após o nascimento. Então, ou seja, a grande maioria acontece antes do nascimento. Como efeitos colaterais, as pessoas com essa paralisia podem apresentar cialorreia, dificuldade para engolir, permanência de reflexos primitivos. Como é que a gente travou aqui? Pronto, foi. Permanência de reflexos primitivos, distúrbios de fala, sensoriais, convulsões, deficiência mental, distúrbios perceptomotores. Então, assim, existem uma infinidade de problemas que podem atingir pessoas com paralisia cerebral. Ok? Eu falei uma palavra aqui que acabei nem perguntando, né? Vocês sabem o que é cialorreia? Aqui, essa palavra aqui, ó, cialorreia. Vocês sabem o que é? Todo mundo sabe? Mas todo mundo sabe, eu não vou falar. Então, tá ok. Então... Não. Falar, gente. Senão você fala, cialorreia, não sabe o que é, tem que falar. Qualquer palavra que vocês verem, não entendi o que é.
Alexandre, fala aí, não entendi. O que é celorreia? Já que a gente não é obrigado a saber, não, tá? Celorreia é babação. É a criança que tem a perda involuntária de saliva, né? Aquela criança que fica babando e tudo mais. Isso é celorreia, tá bom? Bom, pessoal, isso daqui é o que a gente tem um resumo sobre a deficiência física. Vocês viram como né? A deficiência física ela é muito diversa. E o que a gente quer aqui inicialmente é que vocês vejam essa diversidade, porque depois, obviamente, quando a gente for trabalhar mais para frente, a gente vai ver como é a abordagem a uma pessoa com deficiência física, né? Como é o tipo de questão de mediação que eu vou fazer com essa pessoa. Então, primeiro a gente precisa saber o que é a deficiência física, quais são os tipos, como é que é e tudo mais. Ok? Ficou claro aí, gente? Alguma pergunta que vocês tenham a fazer? Não? Não. Ok, então. Se não temos mais perguntas, vou encerrando por aqui. Essa aula vai estar disponibilizada amanhã para quem não pôde assistir ou quiser ver de novamente. Sugiro que vocês façam a leitura deste capítulo, que está lá no livro, na aula 6, esse livro está postado. Leiam, porque lá tem mais assuntos, leiam com calma. Tem até umas atividades para vocês fazerem, se vocês quiserem, é sempre bom para fixar, tá bom? E na terça-feira que vem a gente retorna, dando continuidade aos outros tipos de deficiência. Ok? Certinho, pessoal? Certo. Tudo bem, gente. Bom descanso para vocês. Retornamos na terça-feira Ok, que vem com a professor. continuidade. Ok? Valeu, gente. Certo. Boa noite. Boa noite para Bom você. descanso. Boa noite. Vai dormir, Simone.